vamos à nossa próxima aula. Hoje nós vamos falar de consolidado do território. Esse consolidado do território, ele deve ser preenchido com toda a equipe, tá? Reúna toda a sua equipe. Alguns dados serão feitos separadamente, mas a reunião sempre com a equipe para que todos tenham uma ideia do que está acontecendo. Então vamos lá. Esse consolidado vai te dar é como se fosse um checklist das coisas que já foram feitas e os dados que você já tem, tá bom? Então vamos lá. Território está definido, território da sua unidade. Quando você sentou lá com o seu gestor, definiu a área da unidade de saúde, né? Tá definido? Sim ou não? Outro item que deveria estar aqui, porque aí quando você fala já de território definido dos ACS, você pode acrescentar nessa planilha, tá? O território de cada ACS está definido, sim ou não? Vocês já têm o mapa dinâmico elaborado na unidade de saúde? Sim ou não? Tem o mapa de cobertura, que é um banner. Esse modelo eu vou postar para vocês. O mapa dinâmico nós vamos ver também. Eu vou fazer um tutorial dos dois, tá bom? Mas a gente já vai adiantar esses itens aqui. E aí o que é que vocês podem colocar? Também pode utilizar cores, verde para aquilo que já está pronto, amarelo para o que está sendo confeccionado e vermelho para aquilo que ainda nem foi feito, para que você tenha uma ideia visual do que vocês estão fazendo de atividades, tá? Microáreas estão todas cobertas? Aí você vai definir, é bom determinar aqui quantas microáreas você tem no seu território, que aí fica mais fácil. Ou você pode colocar também o nome dos ACS com todas as quadras, ou bairros, ou ruas, ou depende do local, tem um nome diferente. Então aí você pode delimitar os endereços que eles estão fazendo. O questionário de territorialização foi realizado? O levantamento por faixa etária e sexo foi realizado? Qual o número de famílias? Esse número de famílias aqui é o que já está cadastrado, tá? Qual o número de pessoas? As que já estão cadastradas. No meu território tem lotes vazios? Isso aqui você já pode fazer individualmente para cada agente de saúde, tá? Que aí você tem os dados, mas não só da equipe toda. Depois você faz a somatória da equipe, mas é bom você ter os dados separados de cada agente, porque aí você tem uma ideia do agente que está com maior dificuldade e o que tem menos dificuldade, e depois vocês vão achar estratégias também para resolver essas questões. Número de lotes com moradores ausentes ou com visitas recusadas. Cadastro individual no papel e cadastro no eSUS. Cadastros inconsistentes. Tem? Existe? Quantos são? Classificação de risco através da escala de Coelho e Savassi. Tem? Já foi realizado? Foi realizado plano de cuidado? Foi feito a visita do plano de cuidado?
Ações e metas do plano de cuidado a serem realizadas. Planilha de análise de cobertura foi realizada. Cronograma de atividades semanais realizadas pelos agentes, mais visitas, mais cronograma semanal. Existe, vocês têm, que seria o plano de ação. Quantos hipertensos, quantos diabéticos, quantas gestantes, quantas puérperas. As gestantes aqui você pode até dividir por trimestre, que aí você tem uma ideia. Esse por trimestre você pode criar a algibeira. Se não me engano, na internet você vai encontrar algum modelo, tá? Ele foi feito no Maranhão, a gente tem utilizado ele aqui, é muito legal também. Crianças de até 1 ano, quantas tem? Tem índice de hanseníase, quantos tem? Tuberculose, os tabagistas, os que usam drogadição, que esses aqui são aqueles que usam medicações controladas. Tem obesos, todos são quantos tem, e aí você coloca por cada microárea, tá? Porque aí você tem um levantamento bem consistente. Prontuários familiares organizados por microárea. Isso aqui são os prontuários de papel. Quem não utiliza o PEC, eu tenho um modelo, eu tenho um POP desse prontuário aqui, como que deve ser feito. Número de mulheres de 25 a 64 que realizaram preventivo nos últimos 3 anos. Esse dado aqui é um pouco difícil de você ter, tá? Nesses primeiros, são um pouco difícil de você ter esse levantamento, mas é possível fazer, só que leva tempo. Número de mulheres que não realizaram mamografia nos últimos 2 anos. E aí aqui você pode enquadrar na faixa etária que melhor convém que o município de vocês trabalhem. Classificação de risco familiar, escala de Savassi, e aqui você vai colocar, se vocês já têm, vocês vão colocar a quantidade total por ACS e por risco, que tipo de risco, tá? Risco 1 eu tenho 10, risco 2 eu tenho 5, risco 3 eu tenho 30, e assim vai. Mas a gente ainda vai ver isso daqui. Eu vou ter que agilizar um pouco mais, mas vai dar para fazer. Então a gente se vê na próxima aula.